Aprenda com Eliezer. Muito bem, nós vamos resolver a nossa 20ª prova, que foi um concurso para professor de geografia, lá no Pará, na prefeitura de Belém. O texto é Doce, o título. Lembrar-se antes quanto tempo gastaria na beira do fogão mexendo o doce de abóbora, e Maria talvez nem tivesse começado. Mas não é assim que funciona. A coisa vem de trás para frente. Primeiro o gosto no fundo da lembrança, na garganta, daí a saliva na língua. Depois o cheiro de algo que nem recordava parece que está aqui, dentro das narinas. Os ingredientes todos comprados, a panela na mão. Só na hora de mexer o doce é que a gente lembra, com esse misto de cansaço e tristeza, que o doce é feito de mexer o doce. É feito do braço girando, girando. O outro braço solto encorado na anca. O peso do corpo passando da perna de cá para de lá. O doce, já começado, é doce inteiro na imaginação, não tem volta. E Maria nunca foi de voltar atrás, mesmo com o que era bom só na primeira mordida e depois deixava um retrogosto amargo na boca ou no jeito de olhar. Maria, que nem puxa-puxa, preza as escolhas e caminhos, e ao que por vezes não foi tão escolha quanto foi acaso. Bem que às vezes queria ser pássaro solto, escolher caminhos. A cozinha fica pequena da falta que voar livre faz. As paredes suam. Tudo que é sonho vai evaporando do seu corpo. A pele fica grossa, dura. O açúcar carameliza angústias. E Maria pensa se não seria melhor ter virado cambalhota por sobre um ou outro acontecimento, em vez de vivê-los todinhos. O marido mesmo. Ela cansava de topar com ele encostado no sofá vendo TV. Ia de um canal para o outro como se não estivesse ali. Queria que estivesse. Que contasse uma bobagem que aconteceu no trabalho ou na rua. Que atentasse ao gosto novo no doce que ela fez. Você colocou coco? Que cheiro diferente. Que foi que você botou aí? Qualquer coisa. Qualquer coisa que fizesse com que os dois parecessem vivos. Que parecessem ligados. Nem pelo diferente do hoje, no doce, sempre igual. Tomasse uma atitude agora, talvez a coisa toda deslumbrasse diferente. Ela botaria uma roupa bonita e dançaria pela casa, pintaria a cara toda faceira e vibrante e mostraria para ele que ainda era mulher. Puxa vida, ainda sou bem mulher. Também podia ir embora, pegar as meninas e as próprias coisas e voltar para a casa da mãe. Ou podia, que é mais doce, derrubar a panela, fazer escândalo, pedir tenência, uma mudança, alguma coisa que mostrasse que ainda estava viva, vibrante como esse cor de laranja borbulhando na panela. Uma crônica de Thaís Preti, Mulher que Ri, de São Paulo, editora Patuá. Número 1. Assinale a alternativa que descreve corretamente as 3 diferentes atitudes que a personagem cogita tomar. Ela cogita tomar atitudes, vocês notam que o texto é uma sequência de procedimentos da personagem central, que é Maria, uma crônica. E Maria é a personagem central aqui. E ela consideraria que ela seria uma
Personagem que está com crises interiores, né? Os questionamentos, porque ela começa a fazer o doce e quando começa já não dá mais, não para, não volta atrás. Maria não é de voltar atrás e ela segue fazendo seu doce. Enquanto isso, o marido está lá na sala assistindo televisão, passando de um canal para o outro, não faz nada, não existe. Os dois não estão ali. E ela gostaria que pelo menos houvesse alguma atitude que demonstrasse que os dois estão ali um para o outro, né? Parecessem vivos. Aí, se houvesse isso, ela tomaria algumas atitudes, né? Tomássemos atitudes agora, talvez a coisa, né, mudasse daquela característica. E a primeira mudança, ou a primeira atitude que ela tomaria seria, botaria uma roupa bonita, então ela se arrumaria. Também podia ir embora, né? Largar tudo ali e ir para casa da mãe. Ou, aí a terceira atitude, poderia queimar o doce, derrubar a panela, escarcel, fazer aquele escândalo. São essas três atitudes. Ela se arrumar, ou ir embora, ou partir para a ignorância, né? Então vai ser a letra A, cuidar de sua aparência. Ela se arrumaria, né? Botaria uma roupa bonita e tal, cuidar de sua aparência. Agora, pedir conselhos à mãe? Não, ali não é pedir conselhos, é ir embora mesmo. Então a letra A está fora, porque não corresponde a pedir conselhos à mãe. Esta parte aqui nós eliminaríamos, porque não diz respeito à segunda atitude. Denunciar o marido também não faz parte, não há essa atitude presente no texto. Letra B. Arrumar-se para o marido, sim. Abandoná-lo, porque ela vai embora para a casa da mãe, tá certo? Brigar com ele, porque ele ia queimar e fazer um escândalo. A letra B condiz. Trair o marido, não há essa referência, essa atitude. Proibi-lo de ver as filhas, não. Fala de ir embora para a casa da mãe. Queimar o doce de abóbora, sim. Mostrar ao marido que ela era mulher. Talvez até consideraríamos isso, né? Pela aparência dela. Expulsá-lo de casa, não. Fazer um escândalo na rua não é o caso. É ali dentro de casa mesmo. Mudar a aparência, sim. Ir para outra cidade com as filhas, mas não diz que a mãe está morando em outra cidade. Diz para ir para casa da mãe, né? E bater o marido, não é o caso, né? É queimar o doce, fazer um escândalo. Então, aqui está em conformidade com o que nós lemos ali. A parte final do texto, no 5º parágrafo e no 6º parágrafo, é o que está na letra B de bola para a questão número 1. Questão número 2. No excerto, C colocou o coco, aquela fala que ela gostaria de ouvir do marido, né? Que cheiro diferente que C botou aí. A utilização do C. O C aqui, gente, é uma forma abreviada do pronome você. O você aqui, quem é? Seria o receptor. Ou no caso, a receptora. É como se o marido estivesse falando com ela. Se está falando com ela, se é o receptor, nós dizemos que ele é a segunda pessoa no discurso, ou do discurso. Então, no diálogo que haveria entre o marido e a mulher, o marido seria a primeira pessoa, porque ele estaria falando, ele falaria para ela, você colocou coco? O C estaria apontando para a segunda pessoa do discurso, assim como o pronome tu. Mas nós não usamos o pronome tu, nós usamos o pronome de tratamento você e a forma abreviada C. Então é um uso restrito da variedade culta da língua? Não é mesmo, porque isso aqui é informal, né? Que o marido não foi alfabetizado? Olha, a utilização do C indica isso? Não, indica informalidade, mas não é uma pista, né, concreta sobre o analfabetismo.
Uma forma de se referir à segunda pessoa, até porque pessoas alfabetizadas usam essa forma abreviada. Uma forma de se referir à segunda pessoa do singular? Sim, a segunda pessoa do discurso. Presta atenção. O uso da variedade padrão da língua também não é, porque aí está errado igual a letra A. Que o marido mora na região sul do país? Não, isso aqui é um emprego muito comum em várias regiões do país. Então, o melhor comentário aqui, que está adequado, é o da letra C, na questão número 2. Questão número 3. Opa! Peraí, que pressa é essa? Questão número 3, temos o seguinte. O texto pertence à tipologia narrativa. Bom, gente, vamos lembrar uma coisinha bem rápida aqui, tranquila, que é essa noção de tipologia. Tipologia, aqui mencionada, tipologia narrativa, diz respeito à sequência textual. Nós trabalhamos com 5 sequências textuais. A narração, que é quando um texto comunica fatos, relata fatos, aí tem o personagem, tem o local das ações, o momento da ação, tem o diálogo. Então, as narrativas são constituídas desses elementos. Então, quando se fala de tipologia, você vai perceber elementos linguísticos que identificam no texto como narrativa. Por isso são chamadas sequências textuais. Então, tipologias textuais, sequências textuais, mesma coisa. Outro tipo de sequência textual é o descritivo, ou a descrição. A descrição tem um propósito de reproduzir em palavras imagens. Imagens que podem ser paradas, estáticas, ou imagens em movimento. E aí, se eu vou descrever imagem em movimento, então vai parecer que é uma narrativa. Parece, mas não é. Qual a diferença? Toda descrição é marcada por detalhamento. Então, se há detalhamento de uma imagem parada, por exemplo, eu vou descrever um quadro, um utensílio, uma pessoa, o jeito dela ser no seu procedimento psicológico, eu estou descrevendo. Então, estou usando dessa sequência textual. A terceira modalidade ou tipologia textual seria a dissertação ou exposição. Essa caracteriza por informar. Informar, então traz dados, números, fatos, enfim, quando se informa, disserta-se ou expõe-se. O outro, quarto tipo textual ou quarta tipologia textual é o texto argumentativo, a argumentação. Ela propõe uma tese, aquilo que vai ser demonstrado, uma opinião ou opiniões, e as opiniões são defendidas por estratégias argumentativas, como citação de uma autoridade, uma exemplificação, umas relações de raciocínio, como de causa e efeito, de comparação, de contraste. Então, a argumentação é caracterizada por exposição de ponto de vista e defesa estratégica desse ponto de vista, ou defesas estratégicas. E por último, a tipologia injuntiva, ou também conhecida como instrutiva. Essa tipologia é marcada por verbo no imperativo, porque ela é de comando, de ordem, orientação. É o que você encontra, por exemplo, numa receita médica, numa receita culinária, né? Verbos de comando. Aqui já sabemos que o texto pertence a uma narrativa. Qual das seguintes alternativas apresenta uma característica que pode fundamentar essa afirmação? A letra A. O título do texto é formal e objetivo. Olha, o título pode ser formal, pode ser objetivo, para qualquer tipologia, gente. Então, isso aqui não é o caso. Não diz respeito ao que vai fundamentar a identidade do texto como da tipologia narrativa. A partir de argumentos é argumentativo, né? Como o fato de o marido não dar a devida atenção a Maria, defende-se a tese é o mesmo que a opinião, é aquilo que vai ser demonstrado, aquilo que vai ser defendido, de que ela está infeliz no casamento. Então isso aqui condiz com a argumentação, não com narração. O texto apresenta uma linguagem poética, sentimental, isso aqui combina com um texto lírico, um texto sentimental, e não com um texto que se enquadra em circunstâncias assim. Pode ser até uma descrição, né? Mas não mesmo narrativa.
Discorre-se sobre um tema atual e cotidiano. Isso aqui são temas atuais, são bastante explorados em dissertações, né? Portanto, com muita informação sobre o assunto. Então, isso aqui configura uma tipologia dissertativa. O texto possui um personagem. Sim, personagem é elemento fundamental de uma narrativa, porque é preciso que haja alguém que pratique as ações, e quem vai praticar as ações dentro do texto narrativo é o personagem, né? Então pode haver um personagem só, como aqui Maria, ou pode haver mais de um personagem, não é verdade? Agora nós vamos ver a questão número 4, e assinale a alternativa em que o item em destaque é uma conjunção integrante, isto é, uma conjunção que integra uma oração subordinada substantiva a uma oração matriz. Gente, essa é uma questão clássica nas provas da OCP. E os procedimentos que a gente toma também são clássicos, para facilitar, quer ver? Ó? A gente lembra, canetinha aqui, a gente lembra com esse misto de cansaço e tristeza. Quem lembra aqui, concorda que lembra algo? Lembra o quê? Que o doce é feito de mexer o doce. Eu posso pegar tudo isso e substituir pelo pronome isso. Gente, quando eu posso substituir uma oração inteira pelo pronome isso, quer dizer que o que é conjunção integrante. Então, se eu preciso encontrar uma conjunção integrante para assinalar em resposta à questão 4, eu já encontrei. É a letra A. Depois, estou na letra B. O cheiro de algo que nem recordava, parece que estava... O cheiro de algo que nem recordava. O cheiro de algo o qual não recordava. Se eu posso substituir por o qual, gente, isso aqui é um pronome relativo. Então, não é condição integrante. Maria, que nem puxa. Esse que nem aqui, na verdade, é uma expressão que indica comparação. Então, se ela está com relação de comparação, está para conjunção comparativa. Tá? Queria que atentasse ao gosto novo do doce que ela fez. Ó, presta atenção, não destacou o primeiro que, é o segundo que. E esse segundo que pode ser substituído por o qual. O doce, o qual ela fez. Então, isso aqui também é um pronome relativo igual ali na letra B. O que foi que você botou aí? Esse que é interrogativo. Então, ele vai ser facilmente entendido e identificado como um pronome interrogativo. Esse que começa perguntas, para você saber de alguma coisa ou de alguém, né? Então, ele é igual aquele quem, né? Quem fez isso? O quem é um pronome interrogativo. O que você fez? Pronome interrogativo. Então, não é condição integrante. Ficamos, então, com a letra A na questão número 4. Questão número 5. Assinale a alternativa correta, vamos destacar o correta, a respeito do seguinte excerto. Pedir tenência, uma mudança, alguma coisa que mostrasse que ainda estava viva, vibrante, como esse cor de laranja borbulhando na panela. Pedir tenência significa pedir auxílio? Não, é pedir respeito. Não é pedir auxílio. Então, esse aqui não são sinônimos aqui, não tem essa correspondência. A repetição da palavra viva, ela estava viva. Quer dizer que ela estava bem viva. Essa repetição tem um efeito de intensidade. Tem o mesmo efeito que você usar a palavra muito. Então, ela estava muito viva, estava bem viva.
E aqui está dizendo que a palavra viva, a repetição da palavra viva, indica que o personagem está tão nervosa que não é capaz de articular bem a linguagem. Não, está dizendo que ela está bem viva no sentido de ênfase mesmo, viva para valer. Então não é isso aqui. Está presente a figura de linguagem denominada metáfora. Olhe bem, pedir tenência, uma mudança, alguma coisa que mostrasse que ainda estava viva, vibrante como esse cor de laranja. Gente, porque existe aqui um elemento de comparação, isso aqui é um elemento de comparação, ó. Eu não posso dizer que é metáfora. Eu tenho que dizer que, na verdade, é de fato uma comparação. Tá? Comparação é um nome também que se usa para figura de linguagem. Então, a letra C está errada. O estado físico do doce representa o estado mental, emocional da personagem. Sim, viva como cor de laranja borbulhando na panela. Então, há uma correspondência entre o estado emocional e a cor do doce de abóbora ali. Muito bem. A palavra cor de laranja é um adjetivo? Não. Está acompanhado pelo pronome esse. Cor de laranja aqui, na verdade, é um substantivo. Está nominando, identificando algo. Então, não é adjetivo. É substantivo. Isso aí? Então, número 5, letra D. Agora vamos passar para a questão número 6. Isso. E o que temos nela? Deixa eu hidratar um pouquinho aqui. No quinto parágrafo do texto, os verbos botaria, dançaria, pintaria, mostraria. Gente, vocês lembram esse parágrafo? É aquele parágrafo que começa a falar das atitudes que ela tomaria para poder causar uma mudança naquele cenário de inexistências entre ela e o marido dela. Estou falando da personagem Maria. E aí todos os verbos terminam com essa desinência. Isso aqui chama desinência. Essas flexões do verbo recebem o nome de desinência. Isso aqui é uma desinência modo temporal. Importante que você estude os verbos e tente guardar essa identidade dos tempos e modos verbais. Mas eu posso também tranquilizá-los para o seguinte: importante principalmente entender o que o tempo verbal comunica lá no contexto. Lembra que ela disse assim, ó, eu vou voltar lá rapidamente, só para você perceber o trechinho do texto em que isso está. Aqui, ó, um trechinho. Ela diz assim, ó, aqui embaixo, aliás, ó, ela diz: tomasse uma atitude, talvez a coisa toda desembrulhasse diferente. Ela botaria uma roupa, dançaria. Então tá falando de coisas que estão flexionadas, gente, no tempo que a gente reconhece como futuro do pretérito do indicativo. Normalmente a gente usa o futuro do pretérito do indicativo para comunicar algum fato que a gente faria, que a gente cometeria, mas não cometeu. Que a gente exerceria, mas não exerceu. Então a letra A, ações que ocorreram no início do casamento? Não, elas poderiam ter ocorrido, mas não ocorreu. É isso que quer dizer. Eu botaria, eu faria, eu causaria, eu pintaria, eu mostraria, mas não mostrou. Então, ações que não ocorreram. Isso aqui está correto. Ó. As ações que certamente ocorrerão. Não está falando. Não, isso aqui não é futuro do presente. É um futuro em relação ao passado. Então, a letra C não cabe, porque ela caberia para futuro do presente. E aí seria outra terminação. Seria terminação botarei, dançarei, pintarei, mostrarei. Então, seria outra flexão. Outra desinência. Ações que ocorrem concomitantemente à preparação do doce. Não,
Porque concomitantemente é o mesmo que simultaneamente. Então, elas não ocorrem simultaneamente. Ela está falando de uma probabilidade de algo que ela faria, mas não fez. Ações que ocorreram antes de Maria se casar. Não. Também não. Porque não está falando de um fato do passado concreto. Está falando de um fato que ela poderia ter feito naquele instante ali no passado, mas não fez. Então, não ocorreu. Por isso a letra B está em conformidade com o que comunica o texto. A questão 7 a gente pula porque ela foi anulada. Questão número 8. No primeiro parágrafo do texto, os dois pontos são utilizados para indicar que... Então vamos lá. Isso aqui não precisa ficar lendo as alternativas todas. Nós vamos lá ao primeiro parágrafo. Vamos ao primeiro parágrafo e certificar o que acontece aqui no emprego desses dois pontos. Os dois pontos estão aqui. Ó. Vamos ler. Ó. Doce é o título. Lembrar-se antes quanto tempo gastaria na beira do fogão mexendo o doce de abóbora. E Maria talvez nem tivesse começado. Mas não é assim que funciona. A coisa vem de trás para frente. Aí vem os dois pontos. A coisa vem de trás para frente. Primeiro, acontece isso. Depois, acontece aquilo. Os dois pontos estão sugerindo aqui uma sequência de ações, uma sequência de fatos. E por isso eu posso dizer que ela introduz uma enumeração. Então ela introduz uma sequência ou uma enumeração de ações, de procedimentos, de fatos. Então essa sequência também posso chamar de enumeração. Vamos ver o que comenta lá? Então a alternativa que nós vamos assinalar tem de estar em conformidade com isso que nós inferimos aqui, né? Então no primeiro parágrafo do texto, os dois pontos são utilizados para introduzir uma sequência. Letra A. Para indicar que o que vem a seguir é uma enumeração. Uai, tá bom isso aqui, ó. Sequência eu posso chamar de enumeração. A elipse do verbo. O que significa elipse? Omissão. Ó, dois pontos não são usados para isso, tá? Elipse é o mesmo que omissão do verbo. Normalmente a gente usa vírgula para isso. Por exemplo, você fala assim, ó. Eu estudo matemática. Ela, vírgula, física. Eu estudo matemática, vírgula. Ela, vírgula. Por que vírgula? Porque ela estuda. Aí evita uma repetição. Aí você emprega a vírgula para omitir esse verbo. Então não é o caso aqui. Então não tem nada a ver com dois pontos. O que vem a seguir é uma oração coordenada. Não, o que vem a seguir é uma sequência de ações que ela tem que tomar para poder, ou que houve, que deu sequência, início, deu largada no fabrico lá do doce. A frase deve ser lida com entonação de surpresa. Não, é de esclarecimento, né? Vai esclarecer o que ocorre, né? Qual que é a origem de tudo, do desejo até a consumação do doce. Porque o período se encerrou, não. Quando o período se encerra, nós usamos normalmente o ponto. Ou ponto de exclamação, ponto final, ou ponto de exclamação, ponto de interrogação. Quando é uma espécie de um fechamento reticente, né? Que não tem, na verdade, um fechamento, aí usamos reticências. Então, aqui ficamos com a letra A, porque os dois pontos introduzem uma lista de procedimentos e ações que a gente pode chamar de enumeração. Então, agora nós vamos à questão número 9. Em primeiro gosto, no fundo da lembrança, na garganta, daí a saliva na língua. Depois, o cheiro de algo que nem recordava. Os elementos em destaque
indicam qual relação entre as partes do excerto. Gente, o que está em destaque aí? Nada. Mas olha, essa questão poderia ter deixado em destaque a palavra daí, a palavra depois. E o que ela sugere? Uma sequencialidade. Mas ela ficou nula, porque eles deixaram de destacar essa palavra. Né? Primeiro, o gosto no fundo da lembrança na garganta. Daí, ou seja, depois disso. Aí depois, ou seja, em seguida, né? Na sequência. Então, uma questãozinha simples, boa, e foi perdida aí por uma desatenção logística, né? Então vamos para 10, vamos fechar essa prova, vamos fechar o nosso pacote de 20 provas, e foram provas que, olha gente, com esse pacote não tem como, você fica bem dominante e conhecedor do estilo da prova da OCP. Poxa vida, ainda sou bem mulher. O índice em destaque indica o antônimo de mal, né? Então, eu sou mal mulher. Não, não dá. Por que não? Porque o bem aqui é como se ele estivesse... não, ele está, né? Com um efeito de intensidade. A palavra bem pode ser empregada com ideia de intensidade, a palavra mal não. Então, nesses casos em que a palavra bem tem ideia de intensidade, ela não tem como antônimo a palavra mal. Poderia ser substituído pelo termo boa, sem prejuízo semântico à frase. Eu ainda sou boa mulher. Não quer dizer a mesma ideia. Então, aqui está... Primeiro porque isso aqui se comunica intensidade, isso aqui é um advérbio de intensidade. Se eu fosse usar a palavra boa aqui, ela seria um adjetivo. E isso tem implicação, sim. Se você muda a classe da palavra, muda também o valor semântico. Então, não corresponde. Atuma como intensificador. Sim, a letra C, intensificador, porque tem a ideia de intensidade. Então, está tudo certo com a letra C. A letra D é um adjetivo que caracteriza o substantivo mulher. Nós acabamos de dizer que é um advérbio de intensidade, não é um adjetivo. É restrito à variedade padrão da língua. É restrito à variedade padrão da língua? Não. É muito comum usar advérbio de intensidade em situações cultas também, mas em situações informais. E esse texto é caracterizado por marcas de informalidade. Até porque, olhe bem, poxa vida. Gente, você é formal por acaso? Ainda sou bem mulher. Então está muito mais próximo de uma variedade não culta, não padrão, não formal da língua portuguesa. Por isso a letra E não convém como alternativa que comenta sobre essa frase. Beleza, gente? Olha, mais uma prova. Continue estudando conosco e você vai dominar de forma tranquila, vai assumir uma autonomia na resolução das questões diversas de língua portuguesa nos concursos e vestibulares.